Boa noite, Sema. Feliz 2021 para todos. Ainda dá tempo, né, de desejar? Pois essa é a primeira palestra do ano que eu faço com vocês. Vamos ver se nesse ano, em algum momento, daqui até o Natal temos uma estrada, a gente já poderá se encontrar na casa, né? Vai ser um dia muito feliz. Mas por enquanto, vamos usando aí os recursos da tecnologia para nos aproximarmos e refletirmos em bases evangélicas. O tema que nos traz à casa está aqui em Pão Nosso, é a lição 106, uma lição bastante surpreendente do nosso Emmanuel, chamada Há Muita Diferença. Aqui nessa lição, que é a 106 do Pão Nosso, o Emmanuel nos chama a atenção para o fato de que, na vida, muitas vezes, somos convidados, no exercício da caridade, a dar do que temos, né? E quando pensamos nisso, imediatamente nos vem à cabeça as doações materiais que, se Deus quiser, seremos sempre capazes de fazer na Terra. Mas a lição do Emmanuel, há muita diferença, ele nos pede, como aprendizes do Evangelho, para irmos além. Então, quando ele fala que há muita diferença, é que ele nos ensina que para o aprendiz da Boa Nova, há muita diferença entre o bem-fazer compreendido na Terra, aquilo que a Terra pede que a gente dê e aquilo que a gente deve dar. Na lição, a lição muito bonita, recomendo que todos leiam, ele nos convida a dar de nós mesmos. Dar de nós. Então ele diz que há muita diferença entre aquele que simplesmente dá alguma coisa para alguém, né? Entendendo que fosse o conceito de esmola, ou mesmo de filantropia como a gente tem na Terra, mas entendendo assim, eu dei algo para alguém, então eu fiz bem para alguém. Não. Há muita diferença na caridade verdadeiramente sentida, porque ele nos convida a dar de nós, que seja no ato material que a gente dê, que aquela matéria que vá na doação, que seja um recurso financeiro, que seja um objeto, que seja algo que a gente dê para alguém, vá um pouco de nós naquilo. É um convite para a gente dar mais e sempre dar de nós. Por isso ele fala muita diferença entre os conceitos da Terra de doação e o conceito que eu aprendi do Evangelho é convidado a vivenciar. Ele é convidado a vivenciar do dar de si, para a gente aprender a vivenciar a caridade plena como amor em ação na Terra. É um conceito belíssimo. Um convite profundamente estimulante. Desse convite de Emmanuel a gente compreende que os recursos que nos chegam por misericórdia, todos os recursos de que temos, materialmente falando, estão conosco por empréstimo. Nós não somos, na verdade, proprietários de nada, nem do nosso corpo nós somos proprietários, e de tudo nós somos usufrutuários, porque tudo é concessão divina e tudo está conosco para que a gente consiga fazer o maior número possível de pessoas. E não só a gente vai pensar na doação material, mas inclusive na doação material, que estamos no mundo material, ela é necessária, né? A pessoa que tem fome, ela precisa do alimento mesmo, mas a doação material deve ir com um pouco da nossa essência. Sempre deixarmos onde estivermos um pouco de nós. Esse é o convite da vivência do amor a que Emmanuel nos faz aqui. Há muita diferença entre o que temos aprendido como caridade, às vezes a gente é tomado, né, em algum momento, pelo sentimento de doação, aí a gente vai e, por exemplo, entrega uma cesta básica para alguém e pronto. Achamos que fazemos a caridade naquele momento. É belo o ato de dar, mas que ele seja constante em nós. E que tudo que fizermos, na palavra que levarmos, na nossa presença, na doação material, na doação financeira, na doação dos nossos talentos, em tudo esteja a presença impregnando a nossa essência naquele ato de doar. Então há muita diferença entre simplesmente dar e colocar-se na doação. Aprendemos então com Emmanuel que quando a gente se coloca no ato de doar, esse efeito, esse ato, ele é potencializado, porque vai com os nossos afetos, vai impregnado da nossa boa vontade, os espíritos quando enxergam em nós os nossos mentores, os mensageiros da obra do Cristo, que não é nossa, mas que contam conosco, né, na nossa diminuta importância, contam conosco. Quando eles enxergam em nós a nossa boa vontade, eles potencializam a nossa capacidade de ação. A exemplificação crística que temos, dentre várias, nos assoma agora à memória o momento da multiplicação dos pães. Foi isso que Jesus fez. Naquele momento ele compartilhou do afeto dele na multiplicação material. E aí o que eram ali 5 pães e 2 peixes se transformam numa alimentação
para milhares de pessoas das quais não temos condições de contar. Porque o Evangelho fala que eram 5.000 homens, pessoas do sexo masculino, mas não fala quantas crianças nem quantas mulheres. Então, o amor do coração de Jesus, ele alimentou aquela multidão. Aprendemos, então, com o Emmanuel aqui, nas reflexões evangélicas, que é preciso que a gente coloque o nosso coração sempre, sempre no nosso ato de dar. E sempre, gente, a partir dessa decisão que é nossa, que é uma decisão da alma imortal, eu serei um agente de doação na terra, daquilo que me chegar, dos talentos que me forem possíveis usar, do meu eu impregnarei a terra. A partir dessa decisão, cada vez mais teremos oportunidades multiplicadas de trabalho, de doação e de bênção para nós mesmos, como uma oportunidade que cai sobre nós como misericórdia dos céus, para que possamos, enfim, reescrever nossa estrada em decisões amorosas e beneficentes para nós mesmos, não é para o outro. Quando somos ainda incipientes, no exercício caritativo, no exercício do amor em ação, que caridade, caritas em grego significa amor, é a mesma palavra. Por isso que Paulo, lá na carta aos Coríntios, uma carta de amor, ele fala que ele poderia fazer muitas coisas, mas se não tiver caridade, em algumas traduções, em outro amor, ele seria apenas como um símbolo que retine, e caridade, na verdade, é amor, né? Amor em ação. Às vezes, incipientes no exercício da caridade, a gente acha que a gente está fazendo algo por alguém. Não. Estamos fazendo por nós mesmos. Para nos darmos a oportunidade de vivenciarmos esse exercício da caridade amorosa, para tentarmos retribuir um pouco do muito que nos chega todos os dias, por misericórdia. Na verdade, a gente nem merecia, porque somos almas devedoras na terra, mas por misericórdia tudo nos chega. E o exercício da caridade nos permite devolver um pouco, que seja na vida, do tanto que a gente tem recebido. Observemos aí a vida que pulsa no nosso coração, o ar que respiramos, a vida que se faz no seio de mulher, de maneira aparentemente mágica, tudo que nos chega, o alimento que nos sustenta, a resistência do nosso corpo, que nos permite passar por situações de enfermidade e nos recuperarmos, tudo por misericórdia de Deus. E aí a gente para e pensa, Emmanuel, o que é que temos devolvido? É preciso que a gente disso tudo para a vida. É preciso que a gente consiga impregnar a nossa gratidão em tudo que fizermos, em todas as doações. Sejamos aqueles, enfim, gente, que decidam que nós faremos, sim, a nossa vida como um marco de doação na terra. É preciso. Jesus conta conosco. Porque a caminhada do nosso Messias na terra, do nosso Jesus Nazareno, foi toda de doação para nós. Nós precisamos, aprendizes dele, aprendermos também a doar de nós em tudo que fizermos. A darmos o recurso material, a darmos o suporte moral, a darmos especialmente a exemplificação. Que é a maior doação que a gente pode fazer na terra, é a decisão inamovível, inarredável de nós mesmos, de nos transformarmos para o bem, para o melhor, para a melhor versão de nós mesmos, para a melhor pessoa que nós podemos ser, para o ser humano que nunca fomos em vidas transatas, mas agora é tempo de sermos, por tudo que sabemos, por tudo que já aprendemos, por tudo que já vivemos. Essa decisão de transformação pode iluminar o caminho de muitas pessoas que às vezes nos observam, e especialmente iluminará a nós mesmos em nossa estrada. Por isso que a gente aprende quando a gente faz o bem para o outro, não é para o outro, na verdade, tá? É por nós. Para que, enfim, aprendamos a vivenciar aquilo que a gente já sabe, porque não basta saber. Não é suficiente saber. Saber é importante, mas não é suficiente na nossa caminhada evolutiva. É preciso que vivenciamos, que vivamos em consonância com aquilo que a gente já sabe. Há muita diferença, Emmanuel nos ensina, entre aquele que dá e aquele que dá de si, no ato de dar. Que ao dar algo material para alguém, ou ao dar algo que não é material, que é de si, esteja ali impregnando do seu eu, da sua vontade verdadeira, vera, de doar, de ajudar o mundo a ser melhor, ajudando-se a ser uma pessoa melhor. Pensemos nisso. Tem uma história que circula nas redes sociais de uma preletora gospel. Ela narra um caso que nos é muito curioso, de uma criança que chega, um caso que ela conta ser verídico, de uma criança dessas que trabalham no sinal, né? Nós vivemos num mundo em que as crianças muitas vezes se veem nessa condição de terem que trabalhar, quando a criança precisa viver, a infância dela, ter o direito de ser feliz, de brincar, né? Mas vemos muitas crianças cuja infância é tomada pelo ato de trabalhar, ainda vemos isso muito na Terra. E aí a criança trabalhava no sinal vendendo fruta, era manga. E ele se aproxima de um homem no carro e aí oferece pro homem que tá lá, aparentemente um
um profissional liberal, um executivo, pela forma como ele se apresentava, né? Deduzindo pela cena. Ela oferece para ele uma manga. Se ele queria comprar, era cedo. E ele fala, não tenho nada aqui não tenho dinheiro não. Aí o menininho olha pra ele, é uma criança muito pequena. Pergunta se ele não tem nada. E ele fala que não tem nada. Aí o menino fica olha pra ele assim com um olhar puro, pega uma manga e dá pra ele. Pronto, agora você tem uma manga. E aí eu acho que foi essa pessoa mesmo que relatou esse caso pra ela contou. Ele fica impactado com o coração benigno daquela criança que não é capaz de ver alguém que não tenha nada. É preciso que a gente pense também, se muitas vezes quando alguém nos procura pedindo ajuda, ajuda material, ajuda financeira, o suporte no momento de crise, nesse momento pandêmico, temos visto isso com muita quantidade em todos os lugares onde estamos ou caminhamos, né? Pessoas passando por situações materiais muito complicadas e também morais. É preciso que a gente veja quando alguém nos procura buscando uma ajuda, se nós ainda somos aqueles que falamos que não temos nada para dar. Não é possível. Por tudo que temos, que não tenhamos nada para dar. Nem que seja o nosso tempo. A nossa palavra sincera. Porque há aqueles também, gente, que lenientes no aprendizado da caridade, do amor em ação, até que teriam que dar, mas não se dispõe a dar e diz assim para outra pessoa, vai com Deus. Não é possível. A palavra evangélica, saída de um coração árido, fere o outro. É preciso que repensemos o que é que temos, como temos agido, para quando a gente falar o nome de Deus, seja de uma forma à altura desse nome, mesmo que seja diante da nossa pequeneza. Trabalhemos para quando as palavras saírem da nossa boca, elas reflitam um coração transformado, reflitam de verdade um coração que já sabe que precisa aprender a amar, porque na Terra somos recipientes na lição do amor, né? Só quando temos conseguido, no decurso de muitas eras, de muitos séculos, o amor egoico, o amor posse, o amor propriedade ou o amor paixão. Aquele que quer ter próximo, quer ter a posse da pessoa e que traz com os seres humanos como se fossem pertences seus. Precisamos abrir o nosso coração e compreender que a lição do amor crística é a lição do amor para a terra inteira. E enxergarmos a partir daí, em qualquer pessoa que vem na nossa direção, o nosso próximo. Que se Deus quisesse, poderia estar na nossa casa, poderia ser nosso filho, poderia ser alguém que fizesse parte da nossa consanguinidade e que não tem diferença. Para que possamos, enfim, olhar aquele que vem na nossa direção pedindo uma ajuda, qualquer tipo de ajuda, como o irmão necessitado que nos encontra como samaritano na estrada. Jesus espera que sejamos agora. Há muita diferença entre aquele que fala e aquele que faz. Emmanuel nos ensina. Que nós sejamos aqueles que falam, sim, mas que sabem fazer. Porque só falar não basta. Como diz Tiago em sua epístola maravilhosa, a fé desprovida de obras é morta. É preciso que pensemos se as nossas palavras não são mais vãs, se elas já refletem um coração no aprendizado da lição evangélica. Um coração que quer fazer a diferença para si mesmo, como um aluno verdadeiro da Boa Nova de Nosso Senhor. Um coração que quer fazer a transformação, quer fazer a diferença com transformação no mundo onde está inserido, no pequenino mundo mesmo. Que cada pessoa que nos busque nesse ano de 2021 encontre em nós um coração disposto a doar, com muita diferença do que temos feito. Disposto a doar de nós mesmos, do que já sabemos, do nosso ser, da nossa essência, e que os nossos sentimentos impregnem aquilo que nos predispormos a dar ou doar a quem quer que seja. Há muita diferença entre dar e dar de si naquilo que dá, no ato de doar. Somos todos convidados, todo o tempo, a dar do melhor que temos e darmos e compartilharmos, como Jesus nos ensina no momento maravilhoso da multiplicação dos peixes, inclusive daquilo que aparentemente não temos. Por isso que Jesus nos fala que o óbolo da viúva, de 1 centavo, transformando a mensagem para o momento atual, tem um peso maior na balança da consciência, que é a balança divina, porque as leis de Deus que estão escritas na nossa consciência. Então a balança divina é a balança da nossa própria consciência, tá bom? Quando desencarnamos, não somos julgados por um tribunal externo a nós, mas um tribunal divino que está em nossa própria consciência, porque Deus habita em nós, na nossa consciência. Jesus nos ensina que o centavo da viúva que nada tem, naquele momento maravilhoso que ele nos ensina, tem muito mais peso do que o milhão daquele que tem milhões de milhões e que dá, porque ela compartilha do que ela não tem. Pensemos em nós, do que já somos capazes de dar, daquilo que aparentemente nos falta, porque não nos faltará.
porque todos os recursos nos chegam para que sejam multiplicados na terra. O tempo, os talentos, o nosso sentimento nos é permitido sentir para que seja compartilhado com os demais, porque se Deus não permitisse, nem sentiríamos, teríamos os nossos órgãos sensoriais obnubilados. Mas Deus permite que sintamos para que possamos levar do melhor para o mundo onde estamos inseridos. Da nossa alegria, do nosso otimismo, do nosso conhecimento. O mundo está abalroado neste momento dos ditos profetas do Apocalipse. Aqueles que levam a pior mensagem, que falam daquilo que não é bom, ainda nos fazendo crer que é importante que saibamos o que vejamos aquilo que não é bom. Não. Precisamos ser aqueles que levam a melhor parte, a melhor porção de nós mesmos. No coração de todos nós que habitamos a terra hoje, gente, há um lado sombra. Joana de Ângeles nos fala, ainda não iluminado, ainda. Mas é preciso que deixemos que a luz que habita o lado iluminado de nosso coração, que todos também temos, transborde. Ilumine o nosso coração, ilumine o mundo onde estamos inseridos, ilumine as pessoas que se aproximam de nós, se elas se permitirem ser iluminadas, e que ilumine a terra inteira. Rememorando Bob Marley, esse filósofo da música tão maravilhoso da paz, dizia assim, se todos nós nos dermos as mãos, quem é que vai pegar nas armas? Se todos nós decidirmos, parafraseando, que vamos iluminar o pequeno cantinho que nos é possível iluminar, quem é que vai fazer crescer na terra, fazer graçar na terra a escuridão? Sejamos capazes de levar do nosso melhor. Sejamos capazes de viver também a melhor parte. Rememorando aquela passagem evangélica magnífica em que Jesus visita Lázaro, Marta fica perdida em questiúnculos absolutamente desimportantes do dia a dia. E Maria, após cuidar daquilo que tinha que ser feito, dando conta da administração dela, como Marcos nos convida no Evangelho, para e fixa-se no Evangelho de Nosso Senhor. Jesus nos ensina então para Marta com amor que Maria tinha pego a melhor parte. É preciso também que sejamos capazes na terra de pegar a melhor parte e de levar para os outros, para quem nos buscar, para quem vier na nossa direção, a melhor parte, deixando o lado sombra para que seja iluminado no decurso do nosso próprio aprendizado. Não mais compartilhar, nunca mais compartilhar aquilo que não é bom, aquilo que não é iluminado, aquilo que não faz bem, aquilo que não agrega no crescimento de quem quer que seja, nem do nosso. Levar de nós a nossa melhor porção, para a terra, para o mundo, para as pessoas, sejamos nós os samaritanos da estrada. Jesus nos aguarda que sejamos há muito tempo. Nunca mais sectários, nunca mais separativistas, nunca mais construir muros na relação nossa com os demais, mas sempre pontes. Compreendendo que qualquer um que vem na nossa direção é o irmão da estrada que o Cristo permite. Assim exercitaremos o amor, a caridade verdadeira e plena em ação. Na compreensão de que os recursos que nos chegam para ser movimentados na terra. Nunca mais pensar em tesourar aquilo que a traça corrói ou que o ladrão rouba, mas sempre multiplicar, colocar fermento, é o que Jesus nos ensina, que somos capazes de levedar uma massa inteira a partir do fermento do nosso coração. Nunca mais nos colocarmos na terra como aqueles que levedam o que não é bom, o que não é belo. Sempre levedar aquilo que é bonito. Colocar de nós no mundo a melhor porção. Há muita diferença, nos ensina Emmanuel, entre aquele que dá e aquele que dá de si, junto com o que dá, leva a sua luz, leva a sua melhor porção, leva a sua melhor parte. Sejamos esses. E dos recursos materiais que nos chegarem, por misericórdia divina, por concessão divina, pensemos em nós sempre como bons despenseiros, como mordomos que aprendem nesta vida, enfim, por tudo que já nos alcança com a nossa doutrina espírita muito amada, a sermos despenseiros fiéis, mordomos fiéis, aprendizes da mordomia com fidelidade dos recursos que não nos pertencem. A psicografia bela de Franciscano Xavier, que se chama O Poema do Dinheiro. Em poucas palavras, o poema nos fala do dinheiro conversando com Deus. A princípio, quando pensamos na oração do dinheiro, algo nos impacta, né? Porque achamos que não, por um conhecimento atávico, achamos que a materialidade estaria separada
da nossa espiritualidade. Um equívoco. Porque o dinheiro na terra, os recursos materiais na terra, eles não são bons nem ruins, eles são neutros. Eles serão bons ou ruins a depender do uso que nós venhamos a dar a eles. Porque tudo que existe na terra existe porque Deus permite. E os recursos materiais estão na terra porque Deus permite que eles estejam para que o nosso coração bom, benévolo, beneficente e amoroso transforme em alimento, em remédio, em cobertor para quem precisa. Fazendo desses recursos materiais o melhor uso. Acontece que a nossa experiência egóica, egocêntrica, de múltiplas vezes não tem permitido isso. Temos entesourado tudo para nós, sem pensarmos que tudo que nos chega para que seja compartilhado em nome da coletividade, com sabedoria, com sapiência, mas sempre colocando no ato de doar o nosso sentimento, o nosso afeto e especialmente a nossa gratidão. Aquele que não é grato, gente, por tudo que tem, por tudo que recebe, por tudo que lhe chega, não merece pedir. Pela psicografia do Chico, temos então conhecimento da oração do dinheiro. É algo belo que nos diz em palavras simples assim: Senhor, é o dinheiro conversando com Deus. De todos os recursos que existem na terra, Senhor, eu também sou teu servo. E eu também quero te servir. Dá-me, Senhor, não estar nunca mais aprisionado nos cofres, nas mentes e corações egoístas da terra, que não compreendem, Senhor, que no concerto das forças eu também te quero honrar. Dá-me, Senhor, ser encontrado pelas mãos benévolas que transformam-me no remédio para o idoso doente, no leite para as crianças órfãs de tudo na terra, no alimento, Senhor, para a mãe que desnutria de alimento suas crianças a partir da concha esvaziada do próprio seio. Senhor, dá-me na terra ser transformado em teto, em alimento, em agasalho para aquele, Senhor, que tremula de frio das noites frias da terra. Dá-me, Senhor, seu reconforto para as pessoas carentes. Dá-me, Senhor, ser alento, ser recurso que sustente uma vida que pena, Senhor, dentre as próprias dores na terra. Pensemos nisso. Que todos os recursos que nos chegarem sejam recursos permitidos pelas mãos divinais a nós chegados, para que os transformemos no melhor na terra. Para que a terra seja uma morada mais acolhedora, mais calorosa, mais próxima do seu governador divinal, nosso Jesus Nazareno. Pensemos nisso. Que todo recurso que nos foi confiado chega-nos por uma concessão, para que o levemos, para que façamos alguém feliz, para que o levemos da melhor forma em nossos caminhos. Pensemos também que quando levarmos algum recurso material a alguém, em algum lugar, que esse recurso vá com um pouco de nós também. Que o nosso coração, agora, amoroso e bom, impregne com os nossos melhores sentimentos, com os nossos sentimentos mais iluminados, tudo o que fizermos na vida. Quero encerrar as nossas reflexões com base aqui na lição da Emmanuel, rememorando o episódio de Pedro na escada do templo, para pensarmos que há muita diferença entre aquele que se compreende na terra apenas como um instrumento a serviço do Cristo e aquele que acha que é dono ou proprietário das coisas que estão à sua volta. Para esses que pensam que são donos ou proprietários, alguns momentos haverá carência, e eles se verão diante do cenário de carência sem ter o que fazer. Mas aqueles que se veem como instrumentos estarão sempre prontos a enxergarem as diversas possibilidades que estão à sua volta, de trabalhar e servir na gleba que não lhes pertence, porque a terra inteira é do nosso jardineiro divinal, do nosso mestre Nazareno, e nós precisamos disputar a honra de servir nesse jardim maravilhoso. Pedro descia as escadarias do templo da chamada cidade sagrada de Jerusalém, né? Já após o episódio do Gólgota, à frente dos primeiros cristãos, Pedro descia ali as escadarias do templo. E depara-se com um pedinte, né? Era um mendigo que era paralítico. E ele ficava ali sentadinho, pedindo sempre uma ajuda para alguém, né? Que passasse ali no lugar.
Pedro havia crescido tanto em fé, gente, tanto em fé, que sabemos por meio dos Espíritos que as pessoas se colocavam nas avenidas para que a sombra os tocasse, para que elas ficassem curadas. Pedro é o mesmo que negou Jesus 3 vezes. Depois ele refez a estrada dele. E cresceu tanto em fé, em devoção a Nosso Senhor, que se tornou essa alma magnífica, baluarte, a pedra mesmo, como disse Jesus, do cristianismo nascente, né? Simão, tu és pedra, e sobre ti edificarei minha igreja. Não igreja, como o nosso senso atávico costuma entender, né? Um templo de pedra, mas a igreja como congregação de almas, né? Uma igreja em grego. Simão Pedro descia as escadarias do templo e depara-se, então, com esse expediente. E ele, expediente, então, ergue a mão para ele e pede alguma ajuda, né? Cria algo. Aqueles que se veem apenas mergulhados na materialidade, a primeira resposta naquela situação seria: não tenho nada. Afinal de contas, Pedro habitava a casa do caminho, ali ele tinha inúmeras pessoas com dificuldades, enfermidades, para ele ajudar, e os recursos eram escassos, sabemos disso, aí ele se depara com alguém pedindo no caminho. Se fosse alguém envolvido na materialidade, a primeira resposta que viria seria essa. Pensemos sobre isso, tá? Para que não digamos não a quem nos pede. Mas se aparentemente não for possível atender, peçamos às forças do bem que nos dê a intuição de como podemos ajudar aquela pessoa. Às vezes, gente, não será por nós, mas serão os caminhos que mostraremos que farão com que a pessoa mesmo encontre seus caminhos, sua solução. Nunca diga que não, a não ser em situações em que a sua consciência diga que não. Mas no dia a dia, se alguém te busca em nome de Jesus, se você não pode ajudar materialmente que seja, há muita diferença, como diz Emmanuel, entre aquele que dá e aquele que dá de si. Pense se há algo em você que pode ser dado de verdade a essa pessoa. E assim, nós vamos contribuir com a caridade verdadeira na Terra, né? Dando de nós, sempre. Pedro olha para ele. O pedinte pede a ele uma ajuda. Pedro nada tinha, aparentemente, né? Mas ele ergue a mão e diz a ele: filho, eu de mim nada tenho, mas aquilo que o mestre me deu, isso eu compartilho contigo. Levanta e anda. Ele compartilhava com o pedinte as bênçãos que ele tinha recebido, de amor, de cura, de fé, a dádiva que descia dos céus para ele, o amor que vinha de Jesus para ele, compartilha. E aí a gente vê, então, aquele pedinte que era paraplégico desde sempre levantar e andar. Nós não somos Pedro, nós não vamos guardar a ilusão de que ergueremos a mão e levantaremos uma pessoa que tem uma paraplegia. Mas nós podemos, como aprendizes do Evangelho, sempre compartilhar de verdade daquilo que tem chegado à nossa misericórdia com os demais. Não é se desfazer daqueles que nos buscam em nome de Jesus, falar, não vai com Deus, não posso te dar nada, não é isso. É compartilhar de verdade do nosso afeto, do que nos chega, impregnando o que podemos dar, que seja um copo de água, com afeto de verdade. Mas sempre dizer sim, porque sempre é possível ajudar. Se não temos nada materialmente, gente, é possível que os Espíritos nos intuam e nos deem um caminho para ajudar aquela pessoa. Que não seja por nós, mas seja pela via de alguém que vamos indicar. Olha a Bezerra de Menezes nas escadarias da FEB, Federação Espírita Brasileira. Bezerra era presidente da FEB. Bezerra conhecido como médico dos pobres, porque de tudo ele tinha dado, clinicava de graça, já não tinha mais como contribuir. Eis que vai subir na escadaria da FEB, alguém o pé, está na biografia dele, um pai de família, chamam e fala, doutor, porque ele era conhecido como médico dos pobres. E Bezerra de Menezes para e o escuta. É preciso que pensemos também se temos parado a escutar aqueles que nos buscam, ou se as questiúnculas absolutamente desimportantes da vida estão nos tomando o tempo de observar o que realmente importa. Lembra de Marta, Jesus falando com Marta, Marta, Maria pegou a melhor parte. Pensemos se temos pego a melhor parte. O homem chama, Bezerra para, olha para ele conta que a filha em casa ardia em febre, que ele não tinha um medicamento para dar. Ele pediu um medicamento, dinheiro para comprar, o que fosse. Bezerra olha para ele, não tinha nada naquele momento para dar. Mas tem uma ideia. Fala para ele, filho, nesse momento eu não tenho um medicamento, mas eu tenho algo que vai ajudá-la. Pega uma água, ora diante do copo d'água e fala para ele, leva essa água, veda, né, uma garrafinha, e fala para ele, leva para sua filha que ela vai curar. Ora ali naquela água ele deposita a fé
de que há algo que está acima da nossa materialidade, que são as forças que nos sustentam em vida. E pede que Deus mande naquele remédio, naquela água, medicamento para a menina. Passa-se alguns dias. Ele, de tanto amar, de tanto fazer o bem, nem se lembrava mais desse episódio, porque todos os dias eram muitos episódios. E olha quando a gente faz o bem, né, pra gente ficar lembrando a quem a gente fez, né? Fazer sem olhar, sem esperar, sem expectativa, fazer. Há muita diferença entre aquele que faz, espera reconhecimento, aquele que faz, espera gratidão, aquele que faz, espera que o outro venha agradecer, e aquele que simplesmente faz. Porque o amor já está tomando seu coração. E Emmanuel nos ensina também. Há muita diferença. Sejamos aquele que faz, porque é bom fazer, porque é da nossa natureza fazer, porque estamos aqui para dar sentido à nossa vida no bem. É por isso que a gente faz. Não é para ninguém reconhecer o trabalho mínimo que a gente tem feito, tá bom? Que por mais que façamos é um mínimo diante de tudo que desce dos céus, por misericórdia para nós. Bezerra nem lembrava mais. Alguns dias depois, aquele pai o procura. Doutor, eu venho agradecer, minha filha ficou curada. E o Bezerra olha para ele e se recorda da água orada e abençoada, da água bendita. Sejamos nós também que vamos orar na água, no copo de água fria que a gente vai oferecer para alguém. Que vamos colocar amor naquilo que a gente vai para alguém. Que as nossas doações estarão sempre impregnadas do nosso melhor sentimento, da nossa luz. Há muita diferença entre aquele que dá e aquele que dá com afeto. Sejamos aqueles agora, em nome do Cristo, que já aprenderam que precisamos aprender a dar melhor, porque graças a Deus, consoante nos ensina o pedagogo em Samitiba, amar também se aprende. Somos aprendizes do Evangelho, da Boa Nova, da lei de amor do nosso Senhor. Que possamos todos os dias, nesse ano de 2021, exercitar isso. Onde estivermos, levaremos um pouco de nós, um tanto de nós. Tudo que fizermos, em tudo que doarmos, onde estivermos, um pouco da nossa alma estará escrevendo o nosso ato de doar, de fazer, porque é assim que a gente reescreve a nossa história com bases amorosas e fazemos então para a palavra reforma íntima. Como diz Madre Teresa de Calcutá, essa alma linda que trabalhou na terra em nome de Jesus todos os dias da sua vida, tudo que sabemos, tudo que fazemos, de tudo o que empreendermos, nada terá sentido se não tocarmos a alma, o coração, a ânima, que é a alma em grego, das outras pessoas. Pensemos nisso. Que esse ano de 2021 seja um ano em que decidamos colocar um pouco de nós em tudo que fizermos. Na certeza de que sempre que se levarmos algo para alguém, é para nós mesmos que estamos fazendo. Afinal de contas, temos aprendido que fica sempre um pouco de perfume nas mãos daquele que oferece rosas. Esse é o sentido da frase. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e especialmente Ele que é o nosso caminho, que é a verdade, que é a vida, nos ensine todos os dias, consoante sua lei de amor, a amar como Ele nos tem amado. Obrigada, gente. Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda natureza, nem se eu tivesse todo ouro e não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho, pra que não falte a alegria. Você vai estar para sempre dentro do meu coração.